questão bastante tormentosa no direito do consumidor é com relação à configuração da pessoa jurídica ou pessoa física profissional como consumidora. A gente sabe que o artigo 2º caput do CDC define como consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto como destinatário final. E é justamente essa expressão destinatário final que dá margem a uma série de interpretações divergentes. Tão divergentes que originou duas teorias para dar uma interpretação adequada a essa expressão com relação à pessoa física profissional ou com relação à pessoa jurídica. Ou seja, quando que essas pessoas podem ser consideradas consumidoras e destinatárias finais e assim serem protegidas pelo CDC nas suas relações negociais? Bom, gente, tem duas teorias, como eu já disse. A teoria maximalista, ela amplia o conceito de consumidor para atingir toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, que seja destinatária final dos produtos. Não interessa muito se ela está adquirindo como insumo, ou se ela vai revender, ou se ela vai utilizar determinado valor no contrato de financiamento, por exemplo, como capital de giro. O que importa é que ela realmente retirou aquele produto do mercado. Essa teoria, no primeiro momento, ela foi adotada pelo STJ. A outra teoria é a teoria que nós chamamos de finalista. Para os finalistas, o conceito de consumidor ele deve ser um conceito restrito para proteger somente quem efetivamente precisa da tutela da lei consumerista, ou seja, o vulnerável. Então, para os finalistas, não basta que a pessoa jurídica seja destinatária final fática, ou seja, que ela retire o produto ou o serviço do mercado de consumo. Ela também precisa ser destinatária final econômica. E aí, nesse sentido, fica bastante difícil você configurar uma pessoa jurídica como destinatária final econômica, porque no final das contas ela sempre vai acabar embutindo, no preço final do serviço ou do produto que ela negocia, o valor daqueles bens que ela acaba comprando, como destinatária final fática. Então, num primeiro momento, como eu já disse, o STJ fez a adoção da teoria maximalista, mas depois ele mudou de opinião e passou a adotar a teoria finalista. Mas que também não estava satisfatório, porque muitas pessoas jurídicas e muitas pessoas físicas profissionais estavam ficando fora da proteção do CDC justamente por não conseguir configurar essa condição de destinatária final fática e econômica do produto ou do serviço. Por fim, achou-se um meio termo, um caminho do meio, e aí o STJ passou a entender o seguinte: olhe, a pessoa física profissional ou a pessoa jurídica, ela pode ser considerada consumidora quando, ainda que ela não sendo destinatária final econômica do produto ou do serviço que ela adquire, ela for considerada vulnerável naquela determinada relação negocial, ou seja, ficar claro e cristalino que ela é a parte mais fraca da relação, seja a parte mais fraca porque é economicamente mais fraca ou porque tecnicamente ou juridicamente é a parte mais frágil da relação negocial. Afinal de contas, nós sabemos que a vulnerabilidade é a razão de ser do conceito jurídico de consumidor. Então, nesse sentido, criou-se a teoria finalista mitigada ou teoria finalista aprofundada, que hoje é adotada pelo STJ como um caminho para a proteção das pessoas jurídicas e das pessoas físicas profissionais com relação ao Código de Defesa do Consumidor. Espero que você possa ter compreendido esse ponto, porque na prática faz toda a diferença a gente configurar essa pessoa jurídica como consumidora ou não. Por quê? Porque se ela for considerada consumidora, nós chamamos o CDC para aquela relação, ela vai se pautar sempre pelas leis protecionistas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova. Se não for considerada consumidora, nós afastamos o CDC e aí muito provavelmente vamos chamar o Código Civil para reger essa relação.